reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dando um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dando um lugar de honra. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia! Aleluia! Hoje nós vamos até as 10 ou não? Das 10 para meia-noite até. Hã? Pode 10 horas? Pode ou não? Amém ou amém? Eu levei uma palavra em uma das casas de recuperação. Vocês sabem que nós temos 2 casas de recuperação que nos ajudam nesse projeto aqui. E a ideia, o que é? A ideia é que pessoas que estejam em vício, presta atenção, a ideia é as pessoas que estejam em vício e que querem sair dessa vida terem a oportunidade de se tratar de forma adequada. E por que de forma adequada? Porque essas casas, elas são casas de recuperação para dependência química, mas são dirigidas por homens de Deus. E isso faz uma diferença muito grande, porque é um trabalho onde se recupera a parte física, mas principalmente se desenvolve a parte espiritual. Quem está entendendo? Se você se internar para tratar só a parte física e não for desenvolvido espiritualmente, qual é o risco que acontece? É quando termina esse ciclo do seu tratamento, você cair no erro novamente. Porque a história daquelas pessoas que não têm um lado espiritual desenvolvido é buscar em coisas ou até em pessoas esse vazio que só Jesus preenche. Dá para entender? Então nós precisamos primeiro entender o que Jesus quer de nós. E por isso que esse ministério surgiu. Porque nós nos reuníamos para estudar a Bíblia juntos, e um dia o Espírito Santo me visitou na minha casa e falou: Temer, pega seu grupo e vai para a rua. Porque tem filhos meus que precisam ouvir o que vocês estão falando nessa sala que vocês estudam, mas não podem entrar lá. Então, para deixar muito claro que não existe absolutamente nenhum mérito em nós, como pessoa, estar aqui. Nós somos tão indignos como qualquer um de vocês. Ela falou aí que ela não se sente digna. Não, ela não é digna, mas nós também não somos. E o Rafael já falou um pouco aqui, a salvação que é mérito totalmente de Jesus. Ninguém tem mérito na salvação.
Então a gente precisa deixar isso muito claro, porque salvação não se conquista. A salvação é a obra de Jesus em nós. Nós precisamos entender isso. Esse é o ponto principal do Evangelho de Cristo. Pelo sangue derramado de Jesus na cruz, nós fomos lavados dos nossos pecados e estamos reconciliados com Deus. Amém? Amém. Vamos combinar um negócio aqui que eu vou começar a pregar. Quando vocês entenderem, fala amém, glória a Deus, aleluia. Porque aí a gente sabe que vocês estão ouvindo. Como tem muito barulho aqui, a gente fica sempre na dúvida se vocês estão ouvindo ou não. Amém? Amém. Eu queria trazer dois conceitos para a nossa discussão de hoje aqui. Para esse nosso momento aqui. Sobre submissão e obediência. Eu preciso. Porque eu tenho muita dificuldade em pregadores que falam sobre a graça de Jesus, que é um fato, e não falam da outra parte, que é a nossa parte, que conhecendo a verdade, precisa se manter na verdade. Então existe perdão para todo e qualquer tipo de pecado. Presta atenção aqui. Existe perdão para todo e qualquer tipo de pecado, desde que haja arrependimento. E aí nós estamos ouvindo falar sobre a graça de Jesus. Presta atenção aqui. Chegou atrasado e está atrapalhando. Olha para mim aqui, senão vocês vão perder o raciocínio. Nós temos direito a perdão, desde que, responde para mim, desde que se arrependa. Boa! Caixa preta, cá na caixa preta. Se a gente se arrependeu, a gente tem direito a perdão. Mas arrependimento significa que nós vamos continuar no pecado? Não. Hein? Não. Então essa parte precisa ser dita e explicada. Só que quando você pega pregações na internet, pessoas atrás de curtidas e mais seguidores, elas esquecem de falar dessa parte. É ou não é engraçado isso? Nós precisamos entender que submissão tem a ver com uma atitude. Qual é essa atitude? O desejo de honrar a Deus. Então eu sou submisso à autoridade de Deus. Presta atenção aqui em mim, deixa o pessoal lá. Eu já falei várias vezes, não adianta a gente querer as bênçãos de Deus se nós não queremos o Deus das bênçãos. Não existe relação aonde eu só quero a vantagem da graça, mas eu não me posiciono como alguém que recebeu tão grande salvação. Vocês estão entendendo? Vocês não estão falando amém? 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 Obediência tem a ver em andar em submissão à sua palavra. Então eu tenho vontade de fazer algo errado, mas eu não faço em obediência, porque eu entendi que a graça é de graça, mas custou sangue. Deus esvaziou-se da sua glória, veio em forma humana para morrer numa cruz por mim e por você. Aí eu recebo essa graça e continuo buscando o pecado. Está errado? Eu preciso andar em submissão e obediência. Uma vida agradável a Deus passa necessariamente por um modo de pensar em conformidade com o caráter de Deus. E presta atenção nisso que é importante. Nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. Mas não é imitadores tipo um bonequinho que só imita, uma questão de religiosidade. Eu me visto como eu devo, eu me comporto como eu devo, mas a hora que eu estou sozinho lá no meu quarto, eu estou vendo pornografia. Quando eu estou sozinho lá na minha casa com a minha esposa, eu maltrato ela. Você está entendendo? A obediência e submissão não é uma maneira de se comportar, um modo de agir. É uma consciência transformada, é uma nova natureza. Antes eu era criatura e agora eu sou filho de Deus. Quem está entendendo? Amém. E o que seria viver então
de forma coerente com a palavra de Deus. O que seria isso? Nós temos vários versículos na Bíblia que trazem uma maneira de viver de forma coerente. Mas eu peguei um mais famoso deles talvez, que é Mateus 6,33. Quem sabe de cabeça? Alguém sabe? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E aí a gente vê da mesma forma um monte de pregador na internet falando dessas outras coisas como se fosse dinheiro, bens. Não é isso, irmão. O que esse versículo traz é que todas as coisas necessárias para sermos igual a Jesus serão acrescentadas. A partir do momento que eu me submeto em obediência a Deus e busco em primeiro lugar o reino de Deus e cumpro a sua justiça, o que é isso? É andar no caminho reto. Eu preciso fugir da aparência do mal. Eu não posso e não devo me colocar em situações que eu possa pecar. Ah, mas nunca mais vou pecar, Temer? Lógico que vai. Eu pequei de manhã, com toda certeza. Nem que seja em pensamento a gente peca. Mas nós temos que fugir do pecado. É diferente. Quando você tem uma fraqueza e escorrega, e você fica triste com você mesmo, volta lá nos pés da cruz e pede perdão. Isso é uma coisa. Agora eu estou buscando deliberadamente, de forma intencional, o pecado, é outra coisa. Se eu entendi a graça de Jesus, eu vou procurar sair da roda dos escarnecedores. Quem que me falou isso hoje aqui? Alguém me falou que saiu da roda dos escarnecedores. Reino de Deus, essa expressão, ela é tão importante que ela aparece 66 vezes no Novo Testamento. Vocês concordam que não é à toa? Implica em viver um mundo novo. Que mundo novo é esse, irmãos? Que mundo novo é esse que a gente ganha com Jesus, quando a gente anda com Jesus? Qual é? Alguém se arrisca aí? Que mundo novo é esse? É aquele que a gente consegue ter paz em meio à guerra. Certeza. É o que está lá em Filipenses 4,6. Então a paz que excede todo entendimento tomará vossos corações em Cristo Jesus. Isso só é possível estando em Jesus. Isso é viver no reino de Deus. É buscar na palavra e em Deus a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Irmãos, isso só é possível com um coração verdadeiramente convertido. Justiça de Deus para andar com Deus de modo intencional, desviando das obras de injustiça. O que é obras de injustiça? Eu sei que se eu for naquele boteco lá, eu vou pecar. O que eu faço? Eu não vou. Simples assim. Porque se eu for, vai ser muito mais difícil eu andar no caminho reto. Então eu fujo da aparência do mal. Você está entendendo isso? Quem teve verdadeiramente encontro com Jesus não pode e não deve viver como antes. E eu não estou falando aqui de salvação, irmão, porque eu não sou porteiro do céu. Eu não sei se você vai pecar e você vai continuar no céu ou não. A Bíblia diz que pela graça, tudo o que a gente fez e o que a gente vai fazer, já estamos perdoados. Isso é a palavra de Deus. Amém. Mas se eu buscar viver em pecado, eu vou esfriando a minha fé e vou cair em algo que se chama apostasia. E aí, no caso dos apóstolos, esses não têm mais salvação. Mas não é essa discussão que eu quero trazer. O que eu quero trazer é que se eu verdadeiramente me encontrei com Jesus e eu digo que eu vivo pela fé em Cristo, não existe nenhuma justificativa para eu não andar em novidade de vida. O significado da palavra evangelho, o que é? Boas novas. Então eu vivo de maneira diferente, eu ajo de maneira diferente, eu procuro pensar de maneira diferente, porque muitas vezes eu nem consigo. Eu ainda penso como criatura,
mas eu já consigo me controlar, porque eu ando com Jesus e eu consigo agir e me comportar de forma diferente. Quem está entendendo? Amém. Deuteronômio 28, versículo 1. O texto é longo, mas presta atenção. E será, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. É a Bíblia, gente, não é anotação minha, isso é Bíblia. Que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tenho jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. O que eu preciso para receber tudo isso de Deus? Guardar os mandamentos do Senhor e andar nos seus caminhos. É Bíblia. Essa palavra, Deuteronômio 28:1. Essa palavra foi proferida ao povo de Israel. Se o povo obedecesse a Deus, as bênçãos de Deus estariam sobre eles. E aí eu pergunto para vocês, quem quer ser Israel de Deus? Aleluia. Irmãos, e o que eu preciso para isso? Vocês podem me perguntar, está respondido aqui. Guardar os mandamentos do Senhor e andar nos seus caminhos. Não é invenção minha. Está na Bíblia, a palavra de Deus. A gente precisa se posicionar como povo escolhido de Deus. É isso que a gente precisa. É uma decisão. E para isso é necessário andar em submissão e obediência. Não é submissão ao seu pastor, a um líder religioso. Esqueça isso. Isso é coisa de igreja que não sabe o verdadeiro evangelho. A submissão é a palavra de Deus. Você tem que estar submisso à palavra. E se eu estiver submisso à palavra, eu obedeço de forma natural. Você está entendendo isso? Romanos 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, presta atenção. Quando eu acho que liberdade é fazer o que eu quero, eu estou andando pela carne. Quando eu entendo que liberdade é eu dizer não para o que eu quero, porque é errado, eu estou vivendo pelo Espírito. Você está entendendo isso? Está entendendo isso? Quando eu nego a minha vontade, eu estou vivendo pelo Espírito. Quando eu entendo que a liberdade verdadeira é dizer não para a minha vontade quando o assunto é errado. Esse é o ponto central da submissão a Deus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. E aí eu quero perguntar para você, você quer o quê? Morte ou vida e paz? Irmão, tem que viver como? Pelo Espírito. Não tem outro jeito. Enganoso é o coração do homem, todos nós sabemos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, nós, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmão, presta atenção nisso. Se eu não vivo pelo Espírito, eu não sou filho. Não de Deus. Se eu vivo pela carne, eu sou filho de quem? Nem fale. É isso que a Bíblia está falando aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
esses são filhos de Deus. Aleluia! Vocês estão entendendo isso? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí eu queria perguntar para vocês querem viver pela carne ou pelo Espírito? Se você viver pela carne, você não vai ser filho. Essa expressão popularmente dita, todos os caminhos levam a Deus, todos são filhos de Deus, não tem paro na Bíblia. A Bíblia diz que para eu ser filho de Deus, eu tenho que caminhar pelo Espírito para poder receber a filiação através de Jesus. Eu, por Jesus, me torno filho de Deus. E para isso eu preciso viver pelo Espírito. A Bíblia afirma que todos os seres humanos são criação de Deus, mas que nem todos nascem de novo, e por isso não são filhos de Deus. Então, para eu ser filho de Deus, tem que acontecer o quê? Nascer de novo. Você está entendendo isso? Está claro ou não está? É Bíblia. Quem de vocês aqui ainda não foi batizado? Levanta a mão aí. Se você crê em Jesus, você precisa ser batizado. Nós já fizemos um batismo aqui, vamos fazer um segundo. Então, se vocês tiverem a intenção de se batizar, deixa depois o nome com o Anderson, para ele anotar para nós. Antes de sermos salvos, ou seja, antes de entregarmos a nossa vida para Jesus, éramos por natureza filhos da ira. Todos sabem do pecado de Adão e Noé. Sabe, da desobediência? Isso nos afastou de Deus. E a gente já nasceu condenado. Nascemos por conta disso em pecado, o qual nos separa de Deus. Por isso que eu não posso dizer que eu acredito em Jesus e andar em pecado, porque o pecado vai naturalmente me afastar de Deus. Tornamo-nos filhos quando somos salvos, porque somos adotados à família de Deus através do relacionamento com Jesus Cristo. João 14,6. Alguém sabe de cabeça? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu quero chegar ao Pai, eu preciso de quem? Não tem outra maneira. Ah, mas eu frequento a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, nada disso vai te levar para o céu. Nada disso tem capacidade de te salvar. Para você ser salvo é só através de Jesus. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque noutro tempo éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Irmãos, podemos repetir isso? Agora, alto, agora somos filhos no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Quem é bondade, justiça e verdade, irmão? E se nós estamos nele, a gente é o quê? Vocês estão entendendo como não dá para andar no caminho, irmão? Eu tenho vida transformada porque eu ando com Jesus, eu ando em Jesus, eu ando pelo Espírito, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Não tem como viver com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes. Nem pecar, você peca gostoso mais. Quando você escorrega, você fica com a consciência pesada, você fica chateado. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo em você. Não é porque agora você é bonzinho, não. É porque você não tinha o Espírito habitando em você e agora você tem. Você está entendendo isso? Amém. Irmão, nós precisamos deixar de ser mornos. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, ele diz assim: você não é quente, nem frio. E o morno, eu te vomitarei da minha boca. Alguém quer ser vomitado por Deus?
Hein? E o que a gente precisa fazer? Vamos recapitular rapidinho. Eu entendi a verdade da cruz. O que eu preciso fazer? Viver como? Pelo Espírito. E ser submisso. E o que mais? Obediente. Meu irmãos, presta atenção nessas duas palavras. Submissão e obediência. Submissão e obediência. Repita aí comigo. Submissão e obediência. Mais alto. Submissão e obediência. Mais uma vez. Submissão e obediência. É isso. Submissos e obedientes à palavra que Deus nos deixou. Com isso nos tornamos filhos e temos acesso à salvação. Continuaremos tendo lutas, tendo problemas, mas a gente vai encontrar esse lugar da paz que excede todo entendimento. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Jesus. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas se quiser que a gente ore para vocês, dá um passo aqui à frente. Se alguém ainda não aceitou Jesus, esse é o momento também. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Feche seus olhos. Se você não vem aqui à frente, estenda a tua mão para abençoar o seu irmão que quer reconciliação com Cristo ou quer conhecer Cristo verdadeiramente. Eu vou orar e deixa Deus falar com você. Abra o teu coração, inclina os seus ouvidos. Se hoje ouvir o Senhor, não feche o seu coração. Pai querido, Pai amado, Jesus, estamos convencidos que o Senhor é a verdade, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a vida. Glória, Pai, muitos dos meus irmãos aqui têm vivido uma vida que o Senhor não preparou para eles. Jesus. Mas hoje, Pai, que seja um marco na história desses homens, que reconhece que Jesus colocou não por persuasão de palavras da minha parte, ou da do David, ou de qualquer outro daqui do grupo, mas é porque o amor verdadeiro do Senhor Jesus penetrou no coração. Mas nós não somos poderosos para convencer ninguém, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós é que convida. O mesmo Espírito que esteve com Jesus naquela cruz se manifeste agora. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos se manifeste agora, Pai. Pai, Jesus venceu a morte porque nele não havia pecado. E aquele que não há pecado, a morte não domina. Os laços da morte não dominam sobre ele. Pai, nós cremos em Ti, cremos nesse Espírito, Senhor. O Espírito da ressurreição, aquele que liberta o homem, liberta a mulher do cativeiro. Em nome de Jesus, faça uma obra, Pai, como nunca houve, Senhor. Pai, que nunca mais nós voltemos ao ano, porque o Teu sangue é poderoso, Jesus. Só o Teu sangue é poderoso para salvar o homem da vida caída, Pai. Pai, eis aqui os Seus filhos, eis aqui a Sua igreja, eis aqui essa comunidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Teu sangue quebre toda amarra do pecado. Pai, todo vício, toda maldição, todo trabalho, todo espírito maligno que persiste em habitar na vida desse homem, dessa mulher, vai por terra agora. Meu irmão, com a necessidade do teu coração, Deus não vai arrombar a porta, Ele precisa da tua fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és poderoso, Deus. Nós declaramos Nós queremos vida o Deus que sobre a cura, o Deus que salva, de o Deus que resposta liberta, daquilo que o nós Espírito Nazareno. céu É aí, uma multidão. declaro, Senhor, que Ele vai ser Faça o tua Senhor de obra, nós, tudo aquilo que está para a escrito. honra e glória do Teu nome. Nosso objetivo é glorificar ao Filho. Em nome de Jesus. Amém. Vai ser um destino do céu, Pai. É isso que eu declaro, Senhor, sobre a vida dessa criança, Pai. Ela se ela vai honrar o Senhor sobre a terra, Pai. Os sonhos dela serão realizados. É isso que eu declaro. Todas as vozes contrárias sobre a vida dela, uma voz que hoje envia, Pai. O caminho reto do Senhor no
caminho que o Senhor quer. Esse caminho é extraordinário, esse caminho suave. Nada geracional sobre a vida O dela. pecado desse coração. Escreve, Senhor Jesus, que o seu sangue vence toda condenação. Eles já estão salvos em nome de Jesus. Eu não sei, Pai, quais são as dificuldades, quais são os problemas desse meu irmão. Mas ele, Jesus, que me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Glória, glória. Junta aí, junta aí. Glória, glória, eu te dou. Junta lá, olha assim.